tarde a todos que estão aqui nos acompanhando diretamente e aqueles que nos acompanham à distância. Para os que não me conhecem, meu nome é Luciano Moreira. Eu sou médico, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e ora respondendo pela diretoria da instituição. Estamos aqui para apresentar aqueles que nos acompanham o professor Dr. José Jackson Coelho Sampaio, que é médico, que é psiquiatra e que atualmente é o magnífico reitor da Universidade Estadual do Ceará. Nosso ilustre e doutor palestrante vai nos brindar discutindo conosco o seguinte assunto: atenção psicossocial e a internação psiquiátrica. O professor Jackson possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Medicina Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular em Saúde Pública, docente do mestrado acadêmico em Saúde Pública e do doutorado em Saúde Coletiva, líder do grupo de pesquisa Vida e do Trabalho e do Laboratório de Humanização da Atenção em Saúde e, como já disse, é o magnífico reitor da Universidade Estadual do Ceará. Tem larga experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, atuando principalmente nos temas ligados à saúde mental, saúde do trabalho, política e planejamento em saúde. É, portanto, um luminar da nossa medicina aqui no Ceará, que nós temos o prazer de acompanhar hoje nesta conferência. Eu quero já. Sinta-se em casa. Obrigado, Luciano. Obrigado, professor Luciano. Essa discussão sobre a internação psiquiátrica e as novas formas de pensar a questão da saúde e da doença mental, ela se coloca com muito rigor no Brasil, com muita ênfase, a partir das discussões sobre a reforma, o movimento brasileiro de reforma psiquiátrica, um movimento que começa lá pelos idos de 1979, quando houve a visita de um grande psiquiatra italiano, Franco Basaglia, que fez uma visita aos hospitais psiquiátricos públicos do Sudeste. Visitou o Hospital Psiquiátrico no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, Barbacena, São Paulo, e ficou muito assustado com a permanência de um modelo de assistência psiquiátrica que era contemporâneo do século XVIII. Nós estávamos profundamente atrasados na maneira como nós lidávamos com aquilo que a população, que no senso comum é denominado de loucura. Então, eu pensei trazer para vocês alguns eixos, primeiro históricos, depois conceituais. O primeiro é a medicina, no caso da psiquiatria, como uma especialidade médica. Em muitos momentos da história, várias especialidades foram surgindo, ressurgindo, desaparecendo. Quando você faz a transição da Idade Média para aquilo que se convenciona chamar Renascimento e depois Iluminismo, basicamente a medicina tinha três especialidades. Tinha aquilo que chamamos hoje de cirurgia geral, de clínica geral, e tínhamos a ginecobstetrícia. A primeira grande especialidade médica contemporânea fora dessas é a psiquiatria. Se a gente tomar 1808 como ano base, que é quando chega a família real no Brasil, nós tínhamos apenas uma profissão na saúde, era a medicina. E a medicina tinha 3 especializações. Hoje nós temos 14 profissões na saúde e só a medicina tem 67 especialidades. Tudo isso nos últimos 200 anos. Toda essa evolução, todo esse desenvolvimento, todas essas especializações, às vezes muito boas, muito bem-vindas, às vezes não,
porque cada especialização acaba, às vezes, recortando demais o indivíduo e fazendo perder a globalidade do sujeito. Preciso perceber que mesmo quando eu trato dos dentes, no caso da odontologia, que no Brasil não se tornou uma especialidade médica, mas na Europa é, no caso da oftalmologia, o tempo todo eu estou falando de uma pessoa que tem história, que tem sentimentos, que tem variações individuais, que significa o que está vivendo e sofrendo. Portanto, não existe nenhuma patologia física que não tenha equivalente subjetivo psicológico. Quer dizer, não existe nenhuma doença que seja puramente biológica. Como também não existe nenhum transtorno mental que não tenha algum equivalente fisiológico, alguma alteração também fisiológica. Então, a primeira grande questão é compreender, na história do desenvolvimento da medicina e do campo da saúde, o surgimento no fim do século XVIII, começo do século XIX, desta especialidade contemporânea que é a psiquiatria. Em seguida, a gente precisa perceber que a psiquiatria, ela é também uma medicina especial, porque ela atravessa tudo. Ela atravessa todas as outras patologias, ela atravessa todos os mascaramentos, as formas, as maneiras de esconder doenças, mas também atravessa todas as formas de abordar o cliente, de abordar o paciente, de tratá-lo. Se você não tiver, e tem ainda aquilo que começa psicossomático, né? Ou começa somatopsíquico. Você tem questões cuja matriz é psicológica e que se expressa psicologicamente. Outras são questões que são biológicas e que se expressam biologicamente. E outras estão na fronteira. Elas têm base biológica, mas aparecem como se fosse um problema psicológico. Uma angústia, uma ansiedade, uma dor, né? Às vezes você pensa que é um problema cardíaco, por exemplo, uma pré-cardialgia, e não é um transtorno cardíaco primário, não é uma angústia que está se expressando ali. E também algum tipo de angústia, um homem, por exemplo, que perde o emprego, fica no desemprego, fica 2, 3, 4, 5, 6 meses no desemprego, ele pode ter muitas alterações psicológicas por conta disso. Pode ter insônia, irritabilidade, ansiedade, pode reduzir o interesse sexual, tem um bocado de coisas que podem acontecer na dimensão psicológica derivada de um fenômeno social, no caso aqui, desemprego. E eu posso ter problemas psicológicos derivados de questões biológicas. Às vezes, como o surgimento dos sintomas e dos sinais, eles acompanham no início uma certa inespecificidade, eles são inespecíficos, eu posso ter um transtorno biológico que comece a aparecer num sonho. Uma pessoa pode sonhar caindo de um elevador, por exemplo, e você depois perceber que ela estava começando a ter um problema pulmonar, um problema respiratório, né? Um problema... Então o primeiro sinal, o primeiro, no caso aqui, sintoma, porque a pessoa teve que relatar que sonhou, não é? Então o primeiro sintoma foi de natureza psicológica, no entanto já era um problema, por exemplo, pulmonar que estava se instalando. Então, por conta desse atravessamento completo que a subjetividade humana, que o psiquismo humano faz no ser, não há possibilidade de você fazer recortes absolutamente rigorosos entre o que é biológico e o que é mental. Nós temos a integralidade deste ser, exige integralidade do cuidado. E a psiquiatria tem algo a dizer a todas as demais especialidades e tem também a dizer às várias especialidades que hoje surgem não mais no campo da clínica, mas no campo da saúde coletiva. Planejamento em saúde, educação em saúde, como manejar grupos. Veja uma questão muito interessante. Se apenas informação fosse suficiente, médico nenhum, enfermeiro nenhum fumavam. Porque eles têm a informação de que o fumo pode ser fator agravante ou possibilitador de câncer de pulmão, por exemplo. Mas por que médicos e enfermeiros, com toda essa informação, fumam?
Aí nós vamos para as questões psicológicas, subjetivas, as histórias de vida, as representações que a pessoa faz da vida, as visões de mundo, não é? Se ela gosta da vida ou não é? Que pulsões ela tem e que levam a ter um comportamento de risco da própria vida. Então não é possível você hoje trabalhar em todos esses campos sem imaginar uma certa transversalidade, seja da psiquiatria como especialidade médica, que nesse caso se transforma numa medicina especial, seja da psicologia, seja da ciência básica, da nossa ciência básica, que é a psicopatologia na clínica e a epidemiologia psiquiátrica na saúde coletiva. Se a gente tem essa visão que as coisas estão crescendo, mudando, se complexificando, e que a gente tem que ter uma teoria que seja complexa e não de recortes, né, de despedaçamento do indivíduo, do sujeito, em membros, em órgãos, em sistemas, em células, não é? Se você tem essa visão, a questão da saúde mental se coloca agora como um novo campo, que é um campo de clínica e um campo de saúde coletiva, onde a presença do médico passa a ser requerida, mas juntamente com a presença do assistente social, do psicólogo, do enfermeiro, do terapeuta ocupacional, do educador e do artista. Por exemplo, o arte-educador, o arte-terapeuta, todos têm. Então, a saúde mental é um campo que vai requerer vários profissionais para estar ali atuando naquele campo de maneira integrada. Se eu faço um outro recorte histórico, eu vejo que hoje brigam no Brasil ainda 3 grandes paradigmas dos cuidados em saúde mental. O primeiro paradigma é o asilar. Eu acredito que aquilo que é chamado loucura, ou alienação, ou psicose, é algo incurável e algo que contagia. Então eu tenho que isolar estas pessoas num lugar fechado. Eu tenho que fazer com que elas vivam ali dentro. Esse é o modelo asilar, onde eu retirava da sociedade pessoas e as isolava em espaços fechados, onde elas teriam que fazer todos os seus processos de vida agora separados. Do mesmo jeito que se inventou o asilo para os leprosos, para o mal de Hansen, que se inventou o asilo chamado sanatório, né, para os tuberculosos, também se inventou o dispositivo, porque se achava que o transtorno mental era contagioso. No fim do século XIX ainda se achava isso. Ainda se achava que o transtorno mental tinha a ver, por exemplo, com a sífilis. E apenas um transtorno neurológico, uma demência, não é, está associada à sífilis, um tipo de demência. Os demais transtornos não têm relação nenhuma com a sífilis e nem necessariamente relação com bactérias ou com vírus, e o processo não é de todo contagioso. Essa visão de que o transtorno mental era contagioso e era incurável, e toda a pessoa, todo portador de um transtorno mental era alguém violento por natureza, levou à construção do paradigma asilar. A descoberta que não era bem assim nos levou a refletir sobre o modelo e estabelecer um outro já no século XX, no início do século XX, que é o que a gente chama hoje de paradigma psiquiátrico clássico. O paradigma psiquiátrico clássico é aquele em que o psiquiatra é um especialista da medicina atuando num hospital, eventualmente numa emergência, eventualmente num ambulatório. Esse modelo psiquiátrico clássico é um novo paradigma. É o paradigma que vai autorizar, por exemplo, a existência dos vários hospitais psiquiátricos, mas também autoriza a existência das unidades psiquiátricas em hospital geral. Todos nós sabemos que, como qualquer transtorno, como qualquer doença, haverá uma necessidade, um momento do curso do processo que vai exigir uma internação. A reforma, o movimento brasileiro de reforma psiquiátrica, nunca questionou a questão da internação. Questionou o lugar e a forma de internar. E também questionou a separação entre psiquiatria e medicina.
não é? Não é porque eu tenho uma patologia cardíaca que eu deixo de ter cérebro, mente, sentimento, sofrer, ser infeliz, não é? Me sentir traído, não é? Sofrer as perdas existenciais, perdas de perspectiva profissional, perdas amorosas, qualquer tipo de perda de vínculo, né? Então não é porque eu tenho uma doença do coração, uma doença do rim, que eu deixo de ter cérebro e mente, portanto de ter psiquismo, consciência, personalidade, subjetividade, comportamento, etc. E o contrário também, não é porque eu tenho um transtorno mental de natureza psicótica que eu deixei de ter coração, que eu deixei de ter pulmão, que eu deixei de ter rim, que eu deixei de ter fígado. Então esta relação entre a psiquiatria e a medicina, ela de algum modo se afirma por um lado com a construção do espaço hospitalar e se separa de outro modo inventando um hospital próprio para o transtorno mental. Com essas discussões todas, chegamos à consciência de que a porcentagem de pessoas com transtorno mental que em seu curso de transtorno, seu curso de doença, vai necessitar de uma internação é muito menor do que o universo do próprio transtorno. Todas as naturezas de transtorno, e grande parte delas pode ser resolvida com abordagem psicoterápica, abordagem socioterápica, abordagem praxiterápica, individual ou em grupo, às vezes na própria atenção primária. O surgimento da ideia de atenção primária, secundária, terciária, quer dizer, no caso do Brasil, do nosso plano, do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, saúde da família, ambulatório, hospital, não é, reabilitação, essas coisas todas, essa hierarquia que se construiu no final do século XX. Nos Estados Unidos isso surge a partir dos anos 40 já do século XX e chega no Brasil no final do século XX, né? Então toda essa hierarquia, toda essa discussão nos diz que o fenômeno que necessita internação, com as novas terapias, com a psicofarmacoterapia, com a psicoterapia, com as terapias ocupacionais, com as socioterapias individuais ou coletivas, não é? Todas elas me permitem hoje resolver uma enormidade de problemas sem a necessidade da internação. E quando essa internação ocorrer, ela deverá ocorrer em espaço integrado da medicina. Então toda a recomendação nossa é que a emergência psiquiátrica aconteça dentro da emergência geral. Que a internação psiquiátrica aconteça, seja em leito, ou seja em unidade psiquiátrica dentro do hospital geral. Eu, pessoalmente, como clínico, trabalhando em emergência, algumas vezes tive que levar no meu próprio carro, porque faltava ambulância, faltava qualquer coisa, uma pessoa com suspeita de um quadro de esquizofrenia aguda, mas que eu começava a perceber que não era um quadro psiquiátrico, era um quadro neurológico, era um quadro de traumatismo de base craniana, por exemplo. E aí eu tinha que cair, eu digo, não vou entrar com nenhum remédio antipsicótico aqui, porque se eu entrar com remédio antipsicótico e o caso era neurológico, eu faria era piorar o caso. Então eu optava, eu tenho aqui duas possibilidades de comportamento. Eu tomo isso como neurológico e espero um pouco para ver se é, ou eu tomo isso como psiquiátrico, já imediatamente medico, correndo o risco de prejudicar o processo neurológico que estava ali instalado, se fosse neurológico. Então essa interface, ela obriga que o espaço de cuidado seja integrado. A emergência seja na emergência geral, a internação seja no hospital geral. As principais diretrizes hoje da reforma psiquiátrica dizem que eu preciso ter uma supervisão em saúde mental, ter um matriciamento, ter uma boa formação em saúde mental e uma referência que é dada pelos NASF, né, pelos núcleos de atenção à saúde da família, que é preciso instalar 1 para cada 7, 8 equipes de saúde da família. Então eu daria uma supervisão às equipes de saúde da família para saberem lidar com o sofrimento humano, sem chamar tudo de doença. Infelicidade não é doença. Teimosia não é doença.
mental, né? Nesse sentido, burrice no sentido moral, de fazer uma coisa, tá lá a mãe dizendo, menina, não é? Não namora com esse cabo, que esse cabo é chave de cadeia, e tá lá a mocinha insistindo. Isso não é doença, não é? São um conjunto de comportamentos humanos, não é? Que fazem parte da experiência humana, da aventura humana, e faz parte da aventura humana sofrer. Não há vida humana sem sofrimento. Algum sofrimento sempre há de haver. Toda vez que a gente quis anular o sofrimento, se enchendo de remédio para não sentir dor, se enchendo de remédio para não ter angústia, a gente, em vez de consultar a nossa própria vida, eu estou angustiado por quê? O que de estranho está acontecendo na minha vida para eu me angustiar? O que eu estou fazendo de errado para eu sentir? A angústia, a dor, a febre são linguagens do ser nos dizendo que alguma coisa está errada. Em vez de eu prestar atenção à linguagem, de eu ouvir a angústia, de eu ouvir a dor, de eu ouvir a febre, não é? Eu simplesmente quero calar a boca de tudo dando remédio. Né? Tomou Doril, a dor sumiu. Então você fica uma sociedade maníaca, uma sociedade narcisista, vaidosa, individualista, se enchendo de todo tipo de remédio, todo tipo de coisa, para não sentir dor, para não sentir sofrimento, para não sentir angústia, para não ter febre, e portanto ela perde a oportunidade de identificar precocemente aquilo que poderia ser atalhado, não evoluir, não crescer. Nós temos que perceber o tempo todo que esse esforço humano, a vida humana, ela é trágica, ela é dramática. O principal modelo da existência humana é o modelo do drama. Não é à toa que a gente adora a novela. Não é? Aí vem alguém ama alguém que não ama alguém, que ama Beltrano, como diz o poema do Drummond de Andrade, não é? João que ama Maria, que ama Felipe, que ama Raquel, que ama, né? Até fulano que se casa com fulano que nem estava na ciranda, né? Então essa estrutura dramática da vida humana, com suas contradições, com suas angústias, com suas dores, com as suas febres, não é? Essa estrutura dramática, ela precisa de uma compreensão dinâmica em relação a uma devida sociedade. Muita coisa que na sociedade suíça seria considerado doença, por exemplo, a impontualidade. Ser impontual na Suíça, você marcar uma reunião para as 15 horas e a pessoa chegar às 15h45 e só com ar de riso amarelo, dizendo, desculpe, foi o trânsito, não é? Ou qualquer coisa parecida. Lá, se você repete isso, quem sabe alguém há de diagnosticar uma doença para você. No Brasil, ao contrário, ser pontual é que é doença. Então nós temos também uma série de comportamentos que eles vão sendo mapeados ou identificados como saúde, como doença, dependendo das culturas, dependendo da organização social no qual a gente vive. Mas o que eu quero dizer é que estamos vivendo hoje um grande novo paradigma. É o paradigma da atenção psicossocial territorial. Superado o paradigma asilar lá no início do século XIX, superado o paradigma da psiquiatria clínica na segunda metade do século XX, nós estamos constituindo o paradigma da atenção psicossocial territorial. Nós precisamos de serviços que atendam as pessoas próximas onde elas vivem. Um CAPS, por exemplo, um Centro de Atenção Psicossocial para 100 mil habitantes. Ou uma equipe de saúde da família para cada 1000 famílias, por exemplo. Não é? Então nós temos hoje a noção de território e a noção do serviço acompanhando o sujeito em sua vida concreta, dentro de suas crenças, suas culturas, suas formas de ganhar dinheiro, de sobreviver, seu tipo de trabalho, não é? Seu tipo de organização familiar, essas coisas todas que nos caracterizam a diversidade da experiência humana. Se eu entro num processo de adoecimento, eu deveria ter condições de diagnóstico mais precoce para poder intervir enquanto ainda o caso não agudiza, enquanto o caso não necessita de internação. Mas se é necessário internar, que esse cuidado emergencial seja feito numa emergência integrada e que esse cuidado de assistência hospitalar seja feito no hospital geral, em que todas as interfaces, toda a integralidade possa ser respeitada.
Esse é o momento que estamos vivendo hoje, é o momento desse que eu estou chamando de paradigma da atenção psicossocial territorial, é o momento em que a especialidade de psiquiatria, além de se afirmar como uma especialidade médica, ela também se afirma como uma medicina especial e ela se afirma como uma atividade integrada a ações de ciências humanas e sociais. Um bom psiquiatra hoje que atue em saúde pública, que atue no campo da atenção psicossocial territorial, ele precisa ter um bom conhecimento de antropologia, ele precisa ter um bom conhecimento de psicologia, ele precisa ter um bom conhecimento de sociologia para poder fazer o mapa das possibilidades de conflito que uma certa comunidade, que uma certa sociedade, que um certo bairro, que uma certa cidade pode desenvolver. Então não é possível mais um psiquiatra que seja apenas médico. Os espanhóis já diziam no início do século XVIII que médico que apenas sabe medicina, nem medicina sabe. Hoje, mais do que nunca, isto é verdade. E, sobretudo, na questão da psiquiatria. Nós temos que ter uma boa formação em ciências humanas e sociais para dar conta da integralidade de nossa prática. Eu penso que, em linhas gerais, eram algumas questões que eu queria aqui estar colocando, mas eu queria saber se já existe alguma pergunta, se eu posso continuar falando aqui, porque eu aprendi a falar com Fidel Castro, então eu sou capaz de falar 4 horas, 5 horas, 6 horas seguidas. Nós temos aqui 2 perguntas. Pois não. Se já quiser, a gente... Alô, som. Bom, nós temos 2 perguntas. Uma é do Iago, de Arapiraca. Ele fala assim... Acho que é Alagoas? Alagoas. Ele fala: existem algumas pessoas que levantam a questão de que não existem psicopatologias, mas que esta é uma criação do mercado farmacêutico para vender mais psicotrópicos. Isso chega, em algum ponto, a ser verdade. Existem psicopatologias criadas sem nenhuma base efetivamente científica? Bom, a ciência também é novinha, não é? E a ciência também é filha do próprio capitalismo. A gente imagina que o desenvolvimento do capitalismo tem aí uns 500 anos, né? Lá pelo século XVI, século XV para cá. E a própria ciência também teve sempre essa matriz de ser prática, de ser geradora de tecnologias, de ser geradora de produtos, não é? Que de algum modo entram também nos mercados, não é isso? A psicopatologia é um fenômeno insofismável. Você adoece em várias sociedades. Há registros daquilo que chamaríamos de doença mental no mundo grego, no mundo romano, nas tribos Yanomamis, né? Então, dizer que o transtorno psicológico, psiquiátrico, aquilo que a gente coloca como um objeto de estudo da psicopatologia, seja apenas uma criação produzida pelo mercado em cima de interesses mercadológicos e uma criação hoje moderna, isso é hiperideologia. Isso é fazer uma crítica meramente ideológica também, não há nada de científico nesta crítica. A questão fundamental é como fazer um manejo correto, não é? É evidente que os laboratórios, eles, na sua vontade de desenvolver produtos e de levar esses produtos para os médicos, eu me lembro que eu fiz uma vez uma investigação sobre prescrição de psicotrópicos e identifiquei que havia uma prescrição de psicotrópicos inadequada aos quadros clínicos apresentados. Identifiquei que tinha a ver com a propaganda. Como o médico, trabalhando muito, massificado, né, fazendo numa emergência 45 atendimentos em 3 horas, uma média de 15 atendimentos por hora, esse médico vai deixando de pensar razoavelmente num processo diagnóstico, num projeto, numa prescrição, e ele vai ficando automatizado, repetindo as coisas aos quais ele se viciou. Então ele começa a receber propaganda de laboratório
consultório e ele começa a prescrever em cima da propaganda recebida. Então, é o manejo, é o comportamento, é a ação que pode estar deslocada. E também a produção dos indivíduos, as pessoas que vão ficando cada vez mais individualistas, dependentes cada vez mais uma das outras, mas achando que são autônomas. Eric Fromm diz que o ser humano ele faz um leque, não é, da mais absoluta dependência, que é a criança de um dia de nascida, né, para a absoluta ilusão, que é independente aos 14 anos, né, quando começa a entrar aí nos aborrecentes da vida, não é? Então o ser humano, num arco de 14 anos, passa objetivamente da maior condição de dependência para a maior ilusão de independência. Então, esses sujeitos em conflito, que se acham o ó do borogodó, que se acham senhores de si, ninguém com mais de 20 anos presta, nenhuma ideia formulada no passado serve, não é? Mas ao mesmo tempo, sem condições de realizar aquilo que anseia e deseja, vão estar permanentemente angustiados e permanentemente em ansiedade, e ansiedade histriônica, ansiedade dissociativa, ansiedade histérica. Nós vivemos hoje numa sociedade que, por um lado, ela pode ser uma sociedade histérica, por um outro lado, psicopática, em que as pessoas perderam o controle dos ideais de valor ético. Também, se esse é um problema do capitalismo, ele está representado na normalidade, na saudabilidade, não só na criação de doenças. Mas as doenças também são criadas ao longo do tempo. Nós temos hoje doenças que não existiam há 3.000 anos atrás. E, evidentemente, não temos doenças hoje que existiam há 3.000 anos atrás. Portanto, o ser humano é histórico. Para a saúde e para a doença, ele é histórico. O processo saúde-doença é histórico. Ele vai se alterando ao longo também das nossas próprias experiências de vida, das nossas próprias condições de vida. Essa é uma discussão muito interessante, mas é preciso ter cuidado, ter limite nela, para não ficarmos praticando apenas a crítica hiperideológica, achando que tudo é uma construção programada. Tem um grande capitalista, quem sabe, lá em Nova York, né? Ou alguém lá no FMI, no Banco Mundial, inventando doença para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro. Isso é teoria conspiratória da história. Eu não tenho como convalidar. Para o bem ou para o mal, somos históricos e vamos estar sendo saudáveis e adoecendo, sendo felizes e infelizes ao modo de cada momento histórico que a gente vive. Bom, Iago, ele fala aqui que é muito... Iago, eu tenho um neto com seu nome, Iago. Aí conheço sua cidade, gosto muito de Alagoas e gosto de Arapiraca. Ele afirma ter gostado muito da resposta. Nós temos também uma pergunta da enfermeira Luciana, ela fala do Rio de Janeiro. Ela fala assim: concordo com essa forma de integração das assistências psiquiátricas com as demais especialidades clínicas. Porém, não vejo preparo dos profissionais para tal abordagem. Alguma diretriz de reforma psiquiátrica propõe esse tipo de especialidade? Sim, veja bem, os psiquiatras também não estão muito preparados para cooperar, né, no ambiente de multiespecialidade, no ambiente multiprofissional. Agora os demais clínicos também não, né? As demais clínicas, hoje a pessoa, o profissional que pode portar maior preconceito contra o portador de transtorno mental, pode ser um cirurgião, pode ser um cardiologista, pode ser um gastro, né, que não vão querer estar mudando suas rotinas para incorporar a subjetividade dentro do que decidem, do que fazem. Hoje a maior resistência no Hospital Geral para ter unidades psiquiátricas ou leitos psiquiátricos vem dos colegas. Essa é uma grande discussão que a psiquiatria tem que enfrentar, que a medicina tem que enfrentar, que o campo da saúde tem que enfrentar, que é o campo da equipe, a questão da equipe multiprofissional e interdisciplinar.
Para isso precisa de educação própria, precisa de um sistema de formação para você coabitar num espaço múltiplo, onde você não é rei, onde você não está sozinho ou você não é rei. Você está compartilhando com saberes que têm o mesmo estatuto, têm a mesma importância do que o seu e que precisam coexistir, se integrar, um ajudar o outro para a solução do problema que o indivíduo, que o grupo, que a sociedade, que a comunidade, que o município precisam. Minha experiência nos últimos anos, eu fui clínico, psiquiatra de hospital, de emergência, de ambulatório, de consultório, 18 anos. Nos últimos 10 anos, eu tenho muito mais trabalhado com um cliente coletivo. Eu supervisiono, eu ajudo a elaborar, eu trabalho com os grupos na implantação de políticas municipais de saúde mental. E instalados os dispositivos, um CAPS, uma unidade psiquiátrica em hospital geral, eu assumi muitas vezes a supervisão desses serviços. Um exemplo muito claro e clássico já na minha vida é a experiência de Quixadá. Eu ajudei a criar o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial de Quixadá, em 1993. O Ceará é um dos mais avançados, é um dos pioneiros na reforma psiquiátrica no Brasil. Então, em 1993, eu ajudei a implantar o CAPS e durante 10 anos fui supervisor clínico institucional do CAPS de Quixadá, quando esse dispositivo ainda não era nem requerido, nem posto à disposição pelo Ministério da Saúde, não havia dinheiro para pagar supervisor. A Prefeitura de Quixadá assumiu isso. Então, trabalhar com a equipe na dimensão do trabalho interdisciplinar é o desafio que nós temos pela frente, porque o problema é complexo. O problema é complexo, não tem solução simples. Toda vez que diante de um problema complexo a gente apresenta uma solução simples, a gente está apresentando uma solução errada. Não existe solução simples para problema complexo. Nós temos que encontrar uma solução que articule uma equipe e que articule um sistema de saúde com base em territórios. É claro que um transplante cardíaco eu posso colocar como referência para o Estado. Alguém de Arneiroz aqui no Ceará, alguém do Crato, alguém de Sobral, alguém de Quixadá, pode vir fazer um transplante aqui em Fortaleza. Não é possível imaginar uma unidade dessas de alta competência tecnológica, de altos custos e para uma epidemiologia razoavelmente pequena, sendo colocada em cada município. Mas saúde da família, saúde mental, CAPS, tudo isso pode ser posto em cada município. Então nós temos que aproximar a assistência da comunidade para compreendê-la em sua complexidade também. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que sempre me fascinou. Quando eu comecei a supervisionar o CAPS de Quixadá, surgiu um caso em São Paulo de um motoboy que tinha violentado uma mulher num parque da cidade. E a gente ouvia aquela notícia e não... a notícia, E você fica, poxa, que coisa, Tem ser humano assim, Essas coisas todas. Mas aí eu comecei a ter um efeito lá em Quixadá, de pessoas procurando CAPS, homens, na faixa de 20 a 30 anos de idade e com a mesma queixa: ansiedade, irritabilidade, insônia, intensa preocupação, hipersudorese. Aí eu comecei a ver e descobri que todos eram motoqueiros, eram motoboys, tá certo? Então eu fui ver, poxa, gente entre 20 e 30 anos, homens, todos motoboys e todos com a mesma sintomatologia. O que está acontecendo? Não adianta, eu tenho que entender um caso, o segundo caso, o terceiro caso, eu tenho que disparar uma pesquisa. Poxa, se me chega 3 casos desse tipo, 10 vem por ali a mais. Então eu tenho que entender o que é aquilo. Fizemos uma reunião com o sindicato dos mototaxistas de Quixadá e matamos a charada. Tá? Não existe, a maior epidemia hoje, existe uma epidemia chamada, Globococcus, As coisas que transmitem via mídia televisiva, via TV Globo, por exemplo, Então, houve o caso lá em São Paulo, no outro dia, todas as mulheres de Quixadá não queriam mais pegar mototaxista, mototáxi.
né? Porque se contagiou. Como se eu tenho um mototaxista lá em São Paulo que violenta mulheres, todos os mototaxistas são violentadores. E aí começa, um deles me disse: mas doutor Jackson, a dona fulana me viu nascer, me viu criar, somos vizinhos, ela não pega mais o táxi comigo, né? O mototáxi comigo. Então você tem essas transmissões e eu preciso saber como elas vão acontecer lá na cultura, lá na cidade, lá no território. E eu preciso aí conhecer sociologia, conhecer um pouco de economia, como é que se organiza, entender de mídia, de comunicação de massa, não é? Esses saberes têm que estar disponíveis para a equipe lidar, para ela poder diagnosticar melhor os problemas que vão acontecer em seu território e poder intervir nestes territórios. Então, basicamente, a questão fundamental aqui é da educação permanente e botar as pessoas para aprenderem. Se o estudante de medicina passa 6 anos como um reizinho, isolado das demais profissões, menino mimado das escolas de ensino médio, não é? Que ficaram em lugares especiais disputando vestibulares altamente disputados, 60 no caso da UES, são 72 vagas por 72 candidatos por vaga, não é? Então, esses meninos inteligentes, estudiosos, que tiraram as melhores notas para entrar no vestibular da UES, a nota mínima hoje é 9,7. Então, se esses meninos são educados separados, como é que eles vão trabalhar juntos depois, compartilhando espaço de relação, de respeito e de igualdade com as outras profissões e os outros conhecimentos, depois na prática profissional? Então o Ministério da Saúde criou agora o PET Saúde, criou o Pro Saúde, que cria projetos de integração do estudante de medicina com as demais profissões da saúde em ações comunitárias, em ações clínicas, em ações de ambulatório, e com isso permite que desde a formação os trabalhadores aprendam juntos. Portanto, a tendência é que eles se respeitarão juntos para trabalharem juntos, respeitando o conhecimento um do outro e integrando esses conhecimentos para o bem da comunidade que nós somos formados para servir. Então, o desafio da educação permanente para o trabalho coletivo em equipe interdisciplinar, sob supervisão clínico-assistencial, são muitas coisas que estão desafiando o nosso modelo. Bom, então eu poderia fazer um pequeno fecho, não sei se já terminou o tempo. Didaticamente, nós vimos aqui a evolução dos paradigmas, vimos a evolução da própria presença da psiquiatria dentro da medicina como especialidade, não é? Vimos o surgimento no Brasil do movimento brasileiro de reforma psiquiátrica, a proposta do novo paradigma, que é o da atenção psicossocial territorial, a proposta do trabalho integrado em equipe interdisciplinar, a proposta da supervisão do trabalho de equipe por um supervisor clínico institucional, a proposta da formação junto, não é? Desde os grandes programas hoje do Ministério da Saúde, como é o caso do ProSaúde, como é o caso do PET Saúde, tudo isso criando condições de instalação de uma nova forma de cooperar. As várias profissões, as várias especialidades, encontrando nova forma de cooperar. Isso servirá para a equipe multiprofissional interdisciplinar lá no Centro de Atenção Psicossocial, como servirá também para maior tolerância, para a superação do preconceito no atendimento à pessoa portador de um caso agudo, um agudo de crise, não é? De um quadro psiquiátrico, de um quadro psicótico dentro de hospital geral. Essa possibilidade de internar no hospital geral é o grande caminho que nós temos pela frente. Continuar internando transtorno mental quando necessário internar em um lugar separado, em um lugar só para ele, não ajuda a integralidade da intervenção do conhecimento, da intervenção terapêutica. Nós temos mais uma pergunta da enfermeira Luciana. Ela começa falando: tenho acompanhado aqui no Rio de Janeiro
a desinstitucionalização, o retorno ao lar e a implantação das residências terapêuticas. E preocupa o destino destes pacientes internados há décadas, muitos com seu pragmatismo muito comprometido. O governo disponibiliza uma verba mensal para estes pacientes, que sequer sabem mais o valor do dinheiro, não pela patologia instalada, mas pela falta de orientação alopsíquica. Quem estará acompanhando esses pacientes e o destino desta verba? Olha, o programa De Volta para Casa, né, que é um programa do governo federal, ele é um programa que hoje ele é muito mais visível nos lugares que também inventaram asilos demais, né? Os lugares onde houve muita cronificação, muita gente morando muito tempo. No caso do Ceará, o número de pessoas em condição de perda de pragmatismo por cronificação institucional dentro do hospital psiquiátrico clássico é muito pequeno, né? Felizmente, nós não temos esse problema, né? A reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro, e eu tenho muita experiência dela, eu fui diretor de um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro nos anos 80, iniciei os processos de reforma com recursos da Organização Pan-Americana de Saúde, não é? Fizemos uma série de mudanças antes mesmo de conseguir implantar a lei de reforma sanitária, antes da criação do SUS. Então, o avanço teórico que a gente fazia já naquele tempo e o avanço político só conseguiu se instrumentalizar para criar dispositivos, criar CAPs, fazer todos esses programas depois da criação do SUS. Sem o SUS, a reforma psiquiátrica teria pairado incompleta, teria sido rompida. O Rio é uma cidade muito problemática, nem o SUS foi instalado ainda completamente no Rio de Janeiro, nem a cidadania. Nós sabemos que é preciso ainda ter unidades de pacificação em bairros do Rio de Janeiro para garantir a integração daquele bairro com o resto da cidade. Então o Rio é uma cidade problemática, é uma cidade que tem uma história muito complexa, é uma cidade que já foi capital da corte do Império, já foi capital federal, não é? Tem muito equipamento público no Rio de Janeiro, mas em desacordo uns com os outros, não é? Em contradição uns com os outros. O Rio vai precisar radicalizar muito o seu projeto. O cuidado que eu preciso dizer é que nós não podemos fazer nenhuma reforma só porque tem dinheiro. Nenhuma reforma só porque tem uma lei mandando. A gente sempre tem que ter o cuidado clínico com esse cliente para saber como é se eu mando para casa ou não. Tá certo? E por isso existe um outro dispositivo previsto na lei, que é a residência terapêutica. Se esse meu cliente, que está há 10 anos interno no hospital psiquiátrico clássico ou no hospital psiquiátrico asilar, não tem mais nenhum tipo de sociabilidade com a família, ele deveria ir para uma residência terapêutica prevista, que cabe até 8 pessoas, sob coordenação ou supervisão de um terapeuta ocupacional, de um assistente social, e esse cliente deve continuar matriculado, vinculado a um tratamento num CAPS ou num hospital. Ele não pode ser jamais desamparado. Se eu pego, boto o dinheiro na mão da família e mando o cliente de volta para casa somente, sem acompanhamento, sem cuidado, eu estou aplicando errado a lei. É preciso ter um grande cuidado. São Paulo já viveu isso no passado. Resolveram descentralizar o hospital psiquiátrico em São Paulo. Em vez de descentralizar o hospital psiquiátrico, descentralizaram apenas os clientes internos no Franco da Rocha. O Hospício Franco da Rocha chegou a ter 15 mil pacientes internos. Aí, quando criaram 6 hospitais psiquiátricos pelo interior de São Paulo, saíram transferindo clientes do Franco da Rocha para estes hospitais. Quer dizer, estes hospitais novos já nasceram velhos, com clientela cronificada que estava lá no Franco da Rocha. Há leis, há regras e há modos de fazer. E o modo de fazer tem que ser respeitoso sempre da individualidade, da característica do meu cliente. E eu tenho vários dispositivos. Um deles é mandar para casa com dinheiro na mão.
concluindo essa fala, eu fiz um trabalho, identifiquei uma colega aqui de Fortaleza, uma psiquiatra, fez uma vez um levantamento e agora nós estamos refazendo esse levantamento a pedido da Secretaria da Saúde, Estadual da Saúde. Eu estou orientando um pouco esse trabalho junto lá com o doutor Antônio Weimar. Nós estamos mapeando a clientela que se interna e reinterna em psiquiatria no Ceará. E a gente está chegando a mais ou menos 600 nomes. São 600 pessoas que no Ceará alimentam algo em torno de 80% dos leitos psiquiátricos. Então, se eu fizer um programa, tá certo, de dar dinheiro para a família e arrumar um lugar para tratamento perto da casa da pessoa, eu terei resolvido, não é, a ocupação, 80% da ocupação dos leitos psiquiátricos ainda existentes no Ceará. São 600 pessoas. Tá? Essas pessoas que têm quadros mais complexos, quadros mais graves, às vezes profundos quadros sociais, problemas sociais de desamparo, de abandono, e também quadros neuropsiquiátricos, são quadros neurológicos, não são necessariamente quadros psiquiátricos. O transtorno não é só mental. Há um processo demencial, há um processo epiléptico, há um processo de tumor cerebral, há variadas outras coisas. Então, normalmente, a demência, a deficiência misturada com tudo isso. Então, você não pode pensar esse quadro apenas na dimensão psicológico-psiquiátrica, porque eles têm comprometimentos também cerebrais, neurológicos profundos. Com isso, eu preciso dizer que toda a implantação de um projeto qualquer, de uma política qualquer, a criação de um novo serviço ou de um novo programa, ele tem que ser sempre cuidadosamente acompanhado. E acompanhado respeitando a especificidade do indivíduo. Ele não pode ser simplesmente jogado para lá e para cá como bola de ping-pong. Ele tem que ser monitorado, acompanhado, respeitado e identificado no leque de possibilidades da reforma psiquiátrica qual seria o dispositivo, qual seria o programa mais adequado para aquele caso. Por enquanto, alguém tem alguma pergunta que está assistindo? Não? Nós temos uma pergunta. Uma primeira pergunta ninguém pergunta a você que está monitorizando aí, qual foi a quantidade de pessoas que estão assistindo a palestra até agora? Nós começamos com 26 participantes online e estamos agora com 19. É alguma coisa, né? Bom, é um diagnóstico interessante saber o que é que o tema desperta, né? Que temas despertariam mais participantes online, que temas despertariam menos. Vocês podiam fazer esse estudo, né? Jackson, eu queria fazer uma indagação. Queria lhe fazer uma indagação. Eu tenho trabalhado nesses últimos anos com a parte de telemedicina e telesaúde e às vezes fica uma impressão de que é muito mais fácil você dizer o que é que ela não pode ser aplicada do que dizer o que é que ela pode ser aplicada, porque você começa a ver o uso dessas novas tecnologias com intervenções fantásticas em diversas áreas, né? E, embora sabendo que as realidades são bem diferentes dos países em que a telepsiquiatria, por exemplo, é bem instalada, com resultados muito interessantes e tudo, algum livro de trabalho ali do Canadá, mostrando inclusive como tem conseguido diminuir essa necessidade de internação de pacientes e tudo e tal. Bom, mas é o tipo da coisa que eu leio, mas eu não conheço a realidade da psiquiatria no Brasil, no dia a dia, não sei, não conheço nada de psiquiatria, está compreendendo, graças a Deus sei que existem os psiquiatras, porque se um dia precisar eu já sei como recorrer, né? Mas por outro lado fico me perguntando, dentro dessa proposta, desse paradigma que você nos expôs tão bem e que parece uma perspectiva lógica e factível, né? Que é você ter a atenção regionalizada, etc. e tudo.
E hoje, com essa facilidade com que nós temos de fazer a conectividade, mesmo com banda muito baixa, por exemplo, nós não estamos usando aqui uma conectividade de alto luxo, nós estamos utilizando, temos trabalhado aqui nesses anos sempre dentro daquele princípio de minimalismo tecnológico, utilizando a menor banda possível. E você vê que tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Alagoas, etc. E isso tem se tornado uma coisa comum, né? Haveria espaço para isso? Você considera que seria interessante? Eu fico imaginando muito que muitos desses campos no interior, etc. e tudo, não possuem a quantidade de psiquiatras com a visão que você tem, e às vezes não possuem nem psiquiatra. Quer dizer, de repente, à distância, um grupo de psiquiatras bem treinados, etc. e tudo, não cada um tirando para o seu lado e fazendo uma coisa diferente, poderia ser uma utilidade enorme, né, para o problema do sofrimento com você. Veja, Luiz Roberto, eu distingui a ideia do sofrimento como um conceito de sofrimento como uma categoria que é humana, né? Quer dizer, sofrer é humano, né? Daí em diante você tem que identificar certos problemas que se consolidam como patologias. Essas patologias como mais graves, né, maiores, né, os transtornos psiquiátricos maiores, os seus diagnósticos mais comuns. A grande questão é que quando a gente chama de atenção, é porque não quer usar a palavra assistência, quer dizer, não é apenas atender alguém que já instalou um processo patológico, tá? Então eu não estou atendendo a alguém apenas com um processo patológico instalado. Quando a gente chama de psicossocial, quer dizer que não é só psicofarmacológico, não é só a dimensão biológica que precisa ser cuidada, não é? É psicossocial. E quando a gente chama de territorial, é que a gente está querendo dizer também que tem a ver com os comportamentos mudam de acordo com as culturas, né? Mas a nossa experiência, por exemplo, aqui de Quixadá, de Sobral, né? Do primeiro CAPS do Ceará, que foi Iguatu, né? Essas experiências que nós temos aqui, que hoje já temos mais de 100 CAPS no Ceará, né? Elas nos dizem que é possível, só mesmo com a ferramenta CAPS, que é pouco desenvolvida, alguma delas CAPS 1, que pela lei do Ministério da Saúde não precisa ter psiquiatra, né? Nem precisaria ter, não é? A criação desse dispositivo já reduziu enormemente a internação e a transferência para Fortaleza. Em Quixadá, quando o CAPS foi criado, se mandava para Fortaleza algo em torno de 8, 9 pessoas por semana para internar aqui. 4 anos depois da criação, a gente mandava 6, 7 pessoas por ano. Quer dizer, você faz o atendimento agora onde a pessoa vive, sem excluí-la, sem retirá-la do seu lugar existencial para botar dentro de um lugar isolado, asilado, não é isso? Então, essa é uma estatística fantástica, fantástica. Agora, você precisa realmente criar um suporte para as equipes que foram instaladas. Tá? Nem todo CAPS consegue ter supervisão clínica institucional. Mesmo que conseguisse ter, não tem muita gente formada para isso. O Ministério da Saúde agora abriu um edital para criar uma escola de supervisores clínico-institucionais para atenção em saúde mental. Tá certo? E o curso começou lá na Escola de Saúde Pública, com uma grande parceria nossa da UES, e a escola tem também um pouco parceria Universidade Estadual do Ceará e Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Então nós estamos tentando formar supervisores para dar essa cobertura artesanal aos serviços. Mas o psiquiatra, ele tem alguns desafios que são mais especificamente médicos. E esses desafios especificamente médicos poderiam perfeitamente ser respaldados por um sistema como esse teleapoio, não é? Com essa referência, com tira dúvida, não é? Com segunda opinião, com toda essa lógica, não é? Que caracteriza o formato da telemedicina.
Eu tenho absoluta certeza que seria muito útil, mas muito útil para essa dimensão clínica instalada de um transtorno formalizado, que tem diagnóstico, não é isso? Que ele vai se organizando de uma maneira que pode ser representado dentro do CID, né? Dentro do Código de Diagnósticos. Fora isso, não. É difícil você imaginar um psicanalista de plantão, né, sem acesso às respostas, ao conteúdo, aos questionamentos, ao comportamento, né, de um cliente, dando uma sugestão para um outro psicanalista, não é isso? À distância. Também não vejo um psicoterapeuta fazendo isso. Agora, aquela dimensão mais propriamente clínica da psiquiatria, né, clínica médica da psiquiatria, ela pode ser muito bem amparada e ajudaria muito, né, tiraria inclusive muita ansiedade das costas da equipe, que tem que enfrentar certas coisas sem estar bem informada, bem aparelhada, bem questionada para isso. Só para fazer um comentário em cima disso que você comentou, que você falou por último, eu estava passando uma rua em Buenos Aires com a minha esposa, a primeira vez que fui lá, e de repente vi uma livraria, né? E as livrarias de Buenos Aires são tão comentadas e tudo, que a gente se sente assim, atraído de conhecer pelo menos uma livraria de Buenos Aires, né? E quem me chamou a atenção foi a minha esposa: olha ali, olha ali, olha ali. Quando eu olhei, tinha um livro, assim, bem, que era exatamente falando sobre a psicanálise através da telemedicina. Na verdade, que eu entrei e comprei o livro, está compreendendo? E ela disse: eu sabia que você ia comprar. Na verdade, eu estou aqui dando uma opinião, né? Não tenho formação em psicanálise. Os psicanalistas é que precisam nos dizer se seria possível, né? Se seria possível. Eu vejo como possível essa dimensão mais objetiva da clínica médica, psiquiátrica, não é? Diante de um quadro instalado, sobretudo um quadro, seja um quadro psicótico, seja um quadro neurótico grave, como um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Essas coisas todas, elas podem ser apoiadas. Assim, tranquilamente eu digo que sim, não é? Tranquilamente eu digo que sim. As outras dimensões que dependem da escuta, do comportamento, da modulação, da lógica da resposta, não é? Do silêncio, que às vezes você precisa até entender, interpretar o silêncio, eu não sei se seria possível, tá? Eu não sei se seria possível. Podemos terminar? Bom, gente, eu queria agradecer a extraordinária oportunidade, Luiz Roberto, Luciano, não é, de poder estar aqui com você, discutindo algumas dessas ideias, e espero que tenha sido útil para aqueles que acessaram, mas também imagino que muitos outros puderam acessar, porque fica disponível na rede, não é isso? Então, o efeito viral das redes sociais, não é? As consultas que outros puderam fazer depois, eu espero ter podido ser útil, podido esclarecer algumas questões e tornar mais claro também a partir de onde a gente propõe hoje algumas mudanças no modelo de atenção à saúde mental do país.